Marioneide Fialho Rocha, sou filha de Ulisses Josino de Araújo Rocha, que exerceu nessa cidade durante 42 anos o ofício de tabelião, e de Amélia Fialho de Carvalho Rocha, doméstica, trabalhava cuidando da família, cuidou muito bem. Nasci em Picos, exatamente na casa que moro hoje, aqui na Praça Félix Pacheco. A minha infância, uma infância que eu considero muito boa. Brinquei muito, os espaços de brincadeira era a Praça Félix Pacheco, muito bonita, como hoje ela está bonita, esse paredão e o morro. A gente subia, nós crianças gostávamos muito de ir para o morro. E tinha uma casinha lá em cima, onde hoje é a Aerolândia, que a gente chamava a Casinha Branca, e diziam que era uma casa encantada. E a imaginação e a fantasia da criança gostava muito disso e estava sempre lá. Estudei no Instituto Monsenhor Hipólito, fiz da 1ª à 4ª série no Instituto Monsenhor Hipólito. Fui preparada para a primeira comunhão pela irmã Angélica Corde Mariana, e logo que eu terminei a primeira comunhão, ela me convidou para participar de um grupo chamado Cruzadinha. Era um grupo de perseverança. Todos os domingos nós nos reuníamos pela manhã no colégio para brincar e para ouvir palestras formativas. E eu quero dizer que eu sempre, a partir daí, nunca deixei de estar engajada num grupo. Gostava da igreja, sempre gostei, desde a primeira comunhão. Aqui em casa, meus pais cristãos, católicos. Além de mim, fomos 9 filhos, 2 morreram pequenos, tenho 7 irmãos, mais 7 irmãos, e mamãe criou uma, que é como irmã, que mora em Santa Cruz do Capibaribe. Então, uma infância de muita brincadeira, de muito estudo. Gostava muito de estudar, pela manhã frequentava o Instituto Monsenhor Hipólito, e à tarde a escola particular da professora Lourdinha Carvalho. Lourdinha Carvalho também educou gerações, que era aqui na esquina. Então, à tarde eu ia para lá. Eu costumo dizer que em Lourdinha ela primava pela escrita, leitura e matemática, principalmente a antiga tabuada. Então, foi essa a minha infância. Eu tenho boas lembranças, muita amiga, muito menino nessa rua, as portas todas abertas, as janelas, os pais, nós não tínhamos medo, brincávamos à noite, agora 9 horas tinha que estar todo mundo dentro de casa. Como eu já falei, eu já nasci numa família cristã, que aqui em casa, toda noite, 6 horas da tarde, mamãe reunia a família para rezar o texto. Toda tarde nós rezamos o texto. Depois, estudando no colégio das irmãs, eu comecei a participar da Cruzadinha. Depois quando eu terminei o ginásio, eu fiquei na Cruzadinha até o ginásio, até a 4ª série do ginásio, que eu fiz no ginásio estadual Marcos Parente. E também aqui, desde pequena, morava uma pessoa que trabalhava aqui em casa, desde muito tempo, chamada Sabina Maria de Jesus. Ela ia muito à igreja e me levava. Mamãe também ia, mas eu ia mais com ela. As novenas do Coração de Jesus,
Eu ia. Eu me lembro que tinha as Santas Missões Populares aqui, quando foi colocado aquele cruzeiro lá na Aerolândia. Eu ia toda noite escutar a pregação dos freis. Era Frei Conrado e Frei Vigílio. E aqui também nós tínhamos os vigários, que era o Padre Madeira, o Padre Davi. Eu sempre frequentei a igreja. E no período da cruzadinha, já maior, eu me lembro que eu escutava muito as orientações do Evangelho, da semente, do semeador, e eu pensava assim, eu quero que a semente, que eu seja um terreno bom, para que essa semente caia e produza frutos. E eu me lembro que eu fui para o interior com minha avó, o interior de Monsenhor Hipólito, e nós chegamos lá um dia de sábado à tarde. Era no período de julho, já tinha acontecido a colheita, um canto assim da sala cheio de saco de feijão, de milho, e ela era encantada, porque ela dizia que eu lia bem. Aí tinha vários trabalhadores rurais, que aquela casa era a casa de encontro para depois eles irem para a casa deles. Era chamada a casa de um senhor chamado Kim Capité. Aí ela me botou, eu era muito pequena, eu tinha 10 anos, mas eu era uma menina pequenininha, franzinazinha. Ela me botou em cima desse saco de feijão e me deu e pediu uma Bíblia. Me dê aí um livro, não, o livro que a gente tem aqui é só a Bíblia. Aí, quando abriu, coincidentemente, abriu na leitura do semeador. O semeador saiu a semear. Aí hoje eu penso, meu povo, lendo aquela leitura para agricultores. E eu costumo dizer que foi o meu primeiro palco. Foi o meu primeiro local que eu falei em público. Mas aqui também, no colégio das irmãs, nós fazíamos drama. Não tinha televisão, então eu declamava, eu participava de pequenas peças, Dia das Mães, festas religiosas. Então eu sempre tive participando da vida da igreja. Depois que eu terminei o ginásio, eu fui estudar no Colégio Santa Teresa de Jesus, no Crato. Um colégio muito bom. Éramos 71 internas. Tivemos uma formação humana em várias dimensões, inclusive na dimensão religiosa. Depois de 47 anos, nós nos encontramos, professores e alunos da época, e eu dizendo para as irmãs que elas estavam adiantadas uns 10 anos. Elas não tinham, era a visão política transformadora, a dimensão da educação político-transformadora. Mas elas nos deram uma educação humana, desenvolveu o gosto pela leitura. Eu sempre gostei de ler, desde pequena. Quando não tinha livros, porque aqui em Picos era muito limitado, eu lia uma história sagrada que eu tinha, que eu estudava, e eu pedia à mamãe para comprar livros de outras séries. Por exemplo, se eu estava na 2ª série, eu já tinha um livro de leitura da 3ª série, para eu ler. E como eu participava da cruzadinha, elas nos davam um livrinho para ler e tinha um jornalzinho chamado Bimbão. Então, voltando lá no Crato, eu participei de um grupo chamado ATI, Ajuda Teu Irmão. Adolescente. Toda semana, fim de semana, nós íamos para um bairro pobre, lá no Crato. Dava catequese, visitava as famílias. E a formação lá no Crato foi também voltada para ajudar os outros, né? Ajuda teu irmão.
Cheguei em Picos, dei aula no Grupo Escolar Justino Luz, lá da Arminio Rocha, e dei aula no Colégio das Irmãs, terceira série, uma turma só de meninos. Eu me lembro de quase todos, o nome de quase todos. E lá, aí nós participamos de um grupo chamado Movimento Juvenil Cristão, um grupo de jovens. Aí nós, plena na época da ditadura, nós não tínhamos essa consciência realmente do que era a ditadura, mas a gente procurava conhecer a realidade brasileira. Eu fiz a assinatura de um jornal chamado Pasquim. O Pasquim, vocês já devem ter ouvido falar, um jornal que fazia crítica, era um jornal que tinha uma consciência crítica e nos ajudava a fazer a crítica do regime militar, do golpe militar. Depois eu entrei no movimento de cursilho, eu fiz o 2º cursilho de cristandade feminino, tudo muito jovem, em Teresina, e participava aqui de um grupo da igreja chamado Boa Nova, o Grupo Boa Nova. E na época, também aqui teve um grupo de São Paulo que veio para dar o TLC, o Treinamento de Liderança Cristã, que a partir daí formava os grupos de jovens. Mas como eu já tinha feito o cursilho, eu fazia era ajudar, participar na época que a gente dizia da pesada, que era na cozinha, varrendo, escondida, no último dia que aparecia, e fiquei dando palestras para esses grupos de jovens. E com o passar do tempo, chegou a diocese, foi instalada em 1975, 21 de setembro de 1975, a diocese de Picos. Eu me engajei no trabalho da diocese. Depois que tinha toda uma linha da teologia da libertação, de uma fé encarnada na vida do povo. Tudo numa linha, inclusive eu reporto ao livro do Êxodo, do próprio Deus que diz: eu ouvi o clamor do meu povo que estava escravo no Egito e desci para libertá-lo. Toda uma história da libertação. Então tudo isso ia despertando em mim uma consciência de um engajamento em grupos, em movimentos que lutasse pelos direitos das pessoas, pela dignidade e pela transformação da sociedade. Trabalhei no movimento de educação de base, o MEB, um trabalho junto às comunidades aqui de 8 municípios, nós trabalhamos. E a partir desse trabalho do MEB e do próprio trabalho da diocese, da CPT, das irmãs, inserida nas comunidades, a região de Picos começou a se organizar. Eu fiz um mestrado, e meu mestrado foi sobre movimentos sociais, a ação sociopolítica, a partir da ação socioeducativa do movimento de educação de base, no período de 85 a 95. E cientificamente foi constatado que as organizações populares, os movimentos sociais surgiram em Picos a partir desse trabalho da igreja. Porque eu entendo que ser cristão é isso, é realmente ser luz, sal e fermento na sociedade. E eu participei dos conselhos da diocese, hoje eu participo do conselho de pastoral comunitário da paróquia de Picos, faço parte das equipes de formação, da equipe diocesana de formação. Inclusive, na semana passada, aconteceu um curso de formação diocesano, de catequese, que numa noite, de segunda a sexta,
500 pessoas numa sala, 500, 600 catequistas numa sala. Então, eu estou sempre engajada na formação. E faço parte também do Conselho Nacional do Laicato do Brasil, o CNLB, na Diocese de Picos. Temos um programa, toda sexta-feira, 13h, nós temos um programa chamado Clareando o Caminho. Esse programa surgiu a partir do ano do Laicato, que foi de 2017 a 2018, de novembro, da Festa de Cristo Rei de 2017, a Festa de Cristo Rei de 2018, com o título Cristãos Leigos e Leigas na Igreja e na Sociedade, Sal da Terra e Luz do Mundo. Inclusive, nós temos um documento aprovado pela CNBB. E eu faço parte também da equipe de formação desse movimento. Nós agora, pessoas aqui do Piauí, do CNLB, Aureni de Jaicóis, Graça Ferreira, de Teresina e eu, nós estamos fazendo parte de uma equipe de facilitadores, dando uma aula online. Agora, segunda-feira, eu dei uma aula, uma palestra, eu sou facilitadora para o Nordeste 3, que são os leigos e leigas do CNLB, de Sergipe e Bahia. Essa aula foi sobre a vocação cristã universal, né? A vocação de ser santo. Eu cresci aqui em casa, mamãe ouvindo, mamãe dizendo, eu todo dia rezo para meus filhos não entrarem em 2 ramos, não serem políticos e nem caminhoneiros. Para ir para longe é muita... Aí, quando foi, depois da diocese, quando eu entrei em todos esses grupos, em 1980, em 90, no dia 8 de março de 1990, eu me filiei ao Partido dos Trabalhadores. Eu já militava no Partido dos Trabalhadores desde a sua origem. Votei em Ribamar, que foi o primeiro candidato a governador do Piauí, votei em Dico Leão, José Aécio, que foi o primeiro prefeito de Picos, e depois que surgiu o PT, eu não votei em outros candidatos, eu votava nos candidatos do PT. E em 1979, aconteceu a Conferência Episcopal Latino-Americana de Puebla. Em 68, já tinha acontecido a Conferência de Medellín. E a Conferência de Medellín proclamou a opção preferencial pelos pobres. E a Conferência de Puebla dizia assim, o leigo, o cristão leigo, é a igreja no coração do mundo e o mundo no coração da igreja. Então, a partir das assembleias diocesanas, da formação que eu recebi na Diocese de Picos, com o seu primeiro bispo, Augusto Alves da Rocha, eu comecei a perceber que precisava ingressar no mundo da política. Inclusive, o Papa João Paulo II dizia que participar da política é um exercício da caridade, é um exercício do bem comum. Então, eu comecei a ter essa consciência no partido, quando, de repente, em 96, o partido me convocou para ser candidata a prefeita de Picos. E eu dizia assim, mas meu povo, como é que eu vou ser candidata a prefeita? Como é que eu vou enfrentar minha família, minha mãe? Aí eu pensava, não, mas ela rezou, foi para os meninos, não foi para as meninas, não foi para as mulheres. E eu aceitei, e ela também, ela soube primeiro do que eu tivesse dito, e foi uma campanha muito bonita, né? Em 96 eu
Fiquei em segundo lugar, enfrentando 3 ex-prefeitos, Zé Nery, doutor Zé Nunes e doutor Oscar. Em 98, eu me candidatei a deputada estadual. Cheguei a ficar na primeira suplência, mas não assumi, porque a deputada Francisca Trindade precisou se afastar, mas para ter neném, e era apenas 120 dias. Eu só poderia assumir se a licença dela fosse 121 dias. E em 2000, tornei a me candidatar. Foi uma campanha maravilhosa, que arrastou multidões. Nós tínhamos caminhada todos os sábados. No fim da campanha, era caminhada que convidava 1.000 pessoas, ia 10.000 pessoas, carreatas. Uma campanha assim muito bonita. Eu me lembro que a gente foi para o Morro da Macambira. Aí os meninos me ligaram: Dona Neide, hoje Mariozan, porque Mariozan cantava para a gente até quarta-feira. Hoje Mariozan não pode ir. O carro de Gerardo Dantas também não pode, que era o caminhão, que era o pau, que vai viajar. Eu disse: não, mas não tem problema não, a gente fica com o sonzinho da Kombi. Não, mas o som da Kombi pifou. Tudo, olha, não tinha nada, porque era uma campanha com poucos recursos. Na presença com o povo, visitando as famílias. Eu só sei que nós fomos, lá estava tudo enfeitado, em frente daquela unidade escolar, parecia uma noite de Natal. E nós fizemos o comício, a fala com o povo, em cima de uma calçada, o povo perto. As crianças tomaram de conta, fizeram cartaz. Meu pai vota na senhora. E quem é seu pai? É fulano. Estava ali: ah, sou eu. Foi uma coisa linda. Aí outro dia, passou uns dias, eu me encontrei com a senhora aqui e disse: mas, dona Neide, aquele comício que a senhora fez foi o mais bonito que teve lá. Os outros chegam naqueles caminhãozão, fala, vão embora, e a gente nem se aproxima. E o da senhora, não, eu disse: de onde é que a senhora é? Eu disse: sou do Morro da Macambira. Então, eu quero dizer que foi uma campanha assim, muito interativa junto com o povo. Em 2002, eu me candidatei a suplente de senadora de Roberto Jun. E em 2004, aí depois eu fui reitora, né? Em 2003, o governador Wellington Dias me convidou para ser reitora, para assumir a reitoria da UESP. Eu assumi com muito sacrifício, mas a gente deixou a reitoria, não mais com reitora pro tempore, mas com todo o processo de eleição, que a reitora, o reitor, seria eleito pela comunidade universitária. Em 2004, eu me candidatei a prefeita novamente. Em 2008, eu me candidatei a vereadora de Picos. Então, toda eleição eu estava candidata. Não assumi nenhum cargo eletivo. Realmente não fui negociar nada, não sabia de onde vinha voto. Eu quero dizer para vocês que eu não sabia de onde é que vinham os votos. Nós passávamos o dia no bairro, filmando, ouvindo as pessoas, e à noite, já na campanha de 2000, a gente levava uma televisão para transmitir o que nós tínhamos filmado durante o dia para o povo. Campanha muito educativa. E hoje eu continuo no PT, já fui presidente do PT de Picos. Hoje eu sou secretária de formação do PT, da executiva do PT de Picos, do diretório. Estou participando como facilitadora da Primavera do PT, que é um curso de formação a nível nacional, né? Toda na metodologia, na dinâmica de Paulo Freire, de uma educação que transforma, ensinando e aprendendo. Todo mês nós temos as oficinas.
Ontem eu participei de uma jornada de educação popular na América Latina com Oscar Rara, que é um estudioso e um comprometido com a educação popular. E todo mês nós temos uma oficina com temas. E amanhã nós vamos ter uma reunião, um encontro às 3 horas da tarde para preparar as conferências. A conferência vai ter a conferência municipal, a conferência estadual e a conferência nacional do PT, discutindo o PT, buscando organizar os núcleos de estudo, de vivência e de luta. Então, não para. Estou na pandemia, tenho cuidado, não estou saindo, mas todo dia o povo descobriu que é possível abrir uma sala e falar e todo mundo escutar. Então, todo dia, quase todo dia, eu estou participando de reunião, de lives, de cursos. Quando eu era pequena, eu já preparava uns boletinhozinhos, eu desenhava o boletim. Eu me lembro que eu botava uma casinha, botava um coqueirozinho, um mandacaru e uma estrada, mas a estrada, ela voltava, porque a minha visão de criança era muito limitada. Saía ali da escola e voltava. Eu dizia que eu queria ser professora ou psicóloga. Mas a oportunidade que eu tive foi de me formar em professora. Quando eu terminei o curso aqui em Picos, o ginasial, aqui não tinha curso pedagógico. Mas meus pais, com muito sacrifício, me botaram para fazer o curso pedagógico no Crato. E lá eu recebi uma formação assim, de muito entusiasmo para ser professora. E eu quero dizer para vocês que de todas as coisas que eu fiz, que eu faço assim com muito amor, mas uma das melhores é ser professora, estar numa sala de aula. Eu já dei aula para 50 alunos, eu já dei aula para 40 alunos e já dei aula para 1 aluno, 2 alunos. Mas eu tinha muita interação com eles. Às vezes, eu costumava brincar na universidade. Eu passei 18 anos na Universidade Federal. Eu comecei na alfabetização de adultos. Alfabetização de criança, no Justino Luz. Eu ensinava alfabetização de criança no Justino Luz e 3ª série primária no Colégio das Irmãs. Depois eu fiz um curso de CADES, um curso de formação de professores para ensinar no ginásio. A primeira vez era um curso de férias, eu prestei o exame de suficiência à Universidade do Ceará, que vinha aqui para o Piauí, com 21 anos. Eu comecei a ser professora aqui em Picos com 19 anos. Eu entrei numa sala de aula em março de 1966, com 19 anos, e passei 47 anos na educação. Ou dentro da sala de aula, 27 dentro da sala de aula, 27 anos, sendo coordenadora, sendo supervisora, trabalhando na educação popular. Assim, todos os momentos eles tiveram a sua importância, né? Todos os momentos. Primeiro, dizendo para vocês que dar aula para mim foi uma coisa gratificante que eu fiz. E às vezes eu fico me perguntando, será que eu contribuí realmente para a transformação da vida desses meninos? Mas o aceitar a reitoria, sair de Picos, assumir uma universidade com mais de 38 mil alunos, num lugar que eu não conhecia ninguém. Então foi marcante, foi uma opção e foi muita coragem. Eu gosto de dizer que a gente não pode ter medo, não pode ter medo, mas não deixar que o medo lhe domine. Então assumir a reitoria foi muita coragem.
Não, o mais marcante, o mais difícil foi ser reitora. É, assumi a reitoria, mas eu aprendi muito, foi muito gratificante. Conseguimos fazer um processo. Quando eu deixei a reitoria, eu já deixei o processo de estatuinte, para que se fizesse todo um processo para democratizar a UESP. Agora, um grande desafio da UESP eram as taxas. Cheguei na UESP com taxa de R$ 400, taxa de R$ 50, e os alunos não aceitavam aquele processo de taxa, e a gente baixou tudo, porque não podia tirar, para R$ 10. Todo mundo entrava na UESP com uma taxa de R$ 10. E aí, dizendo para vocês também, às vezes, da minha interação com os alunos, eu costumo dizer, quando o aluno arruma a pasta, já está na hora do professor encerrar a aula. E às vezes na universidade eu dava aula, meu horário era de 2 às 10 da noite. Já lá para 9h45, aí professora, um dizia, professora, nós já estamos cansados, saí de casa de manhã, não voltei para casa. Aí eu brincava, eu vou dar umas pílulas da minha juventude para vocês. Trabalho muito com jovem, eu convivo muito com jovem. E às vezes quando jovem, mas é porque eu esqueci. Mas eu estou cansada, eu digo, eu vou dar umas pílulas da minha juventude para vocês. Então é isso, quer dizer, no mundo da política, junto com os movimentos sociais, as associações de moradores. Eu me lembro que outro dia, Zefinha, lá das Pedrinhas, que nós vamos dar um curso sobre os movimentos sociais, ela disse, Neide, tu foi quem fez a ata da primeira reunião de associação de moradores no bairro Pedrinha, porque eu trabalhava no MEB e a gente trabalhava com assessoria, quer dizer, primeiro de base, animando o povo, organizando o povo, para que o povo tivesse consciência que tinha que ser sujeito da sua história, se organizar para transformar, para lutar por seus direitos. Então, é muita gente que se inseriu nesse tempo, a Nega Mazé, Gertrude, Zefinha. Hoje nós temos a UMP, a União das Mulheres Piauiense, o Núcleo de Picos. Eu estava presente na primeira reunião, porque a gente começou a se reunir com as mulheres no junco, dentro das casas, nas cozinhas, cada uma contando a sua vida, partilhando a sua vida, até que vai chegando na organização, porque nada nasce grande. Nasce grande a ideia, mas tudo vai crescendo, é um processo. E que nós não podemos desistir, Nós estamos numa situação de país muito difícil, né? Muito difícil, que tudo que é organização do povo é criminalizado, e isso é uma característica da dominação, da opressão e do neoliberalismo, mas a gente está firme. Que ainda tem que continuar, né? Que a gente não pode parar, não pode... Você se questiona por algumas coisas, né? Por que eu não me engajei mais? Ou então porque você se sente também feliz pela caminhada que fez como professora, como cidadã picoense, da contribuição que deu, e ainda tem uma vida pela frente, né? Eu me sinto feliz porque tem uma nova geração assumindo. E é isso, o aluno, o educando, ele deve superar o mestre, né? E eu me sinto muito tranquila, com muito equilíbrio nisso. Tem determinadas coisas que você tem que dar oportunidade a outros. As pessoas assim, dona Neide, a senhora ainda vai se candidatar?
Eu digo, não, eu vejo que nessa questão de candidatura, eu dei a minha contribuição. Eu fui candidata, só prefeita 3 vezes, vereador, eu tive 6 candidaturas, né? E eu acho que é hora de surgir novas lideranças. É preciso que novas lideranças surjam para continuar. Nós precisamos realmente renovar essas estruturas. Estou pronta para dar minha contribuição, mas novas lideranças devem surgir. E vejo que a política é que transforma também. As organizações populares, como cristamente se diz, ninguém se salva sozinho. Deus escolheu um povo para, junto com ele, fazer todo o processo de libertação. E a transformação da sociedade vem pelo povo consciente, unido, organizado e lutando. E eu tenho certeza, quer dizer, eu acredito que uma nova sociedade está se gestando. Essa questão de uma sociedade no apartheid, tantos pobres, poucos ricos, nós vamos construir uma sociedade nova, uma sociedade transformada, porque eu creio no reino de Deus. E esse reino, ele começa agora. E o que é o reino? Quando Jesus Cristo andou aqui, os cegos escutarem, os coxos andarem, matar a fome do povo, valorizar a mulher, a prostituta, o cobrador de imposto. Uma sociedade inclusiva, que as pessoas se sintam humanizadas, com dignidade. Então, uma sociedade nova está se gestando no Brasil, apesar de tudo que nós estamos vendo, porque quem vence é a verdade, quem vence é a justiça, quem vence é o amor através do povo. Quem constrói a sociedade é o povo, quem destrói também é o povo. Então, eu acredito, vocês estão aí, repórter, divulgando bem, nós tem que ter cuidado para dizer a verdade do fato. Não ser tendencioso. O povo que julgue, que tenha a consciência, né? É uma comunicação para a verdade e para a paz. O ódio que está aí divulgado não é essa a verdadeira comunicação.